Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. O assunto de hoje é delicado. Tem um país aí que está é, entrando em conflito com outro. Você deve estar por dentro desse assunto e eu vou comentar por quê. Me pediram para falar sobre isso, me pediram para fazer um vídeo. É difícil para a gente falar aqui nesta plataforma, mas enfim, vamos lá. Podemos estar diante daquele que a Bíblia avisou há muito tempo, o tal do anticristo, o filho da perdição, o homem do pecado? Nós vamos responder isso. E esse país, ele está na Bíblia? Nós já respondemos isso no canal, na playlist do livro de Gênesis, estudamos sobre, comentamos sobre alguns povos que foram formados, e sim, esse país, em Gênesis, ele é chamado de Ros, né? Para nós aqui na língua portuguesa, a terra de Ros. E o outro que está, digamos assim, sendo atacado é conhecido como Gomer. Então, sim, estas regiões são citadas na Bíblia. O que a Bíblia fala mais sobre elas? Bom, tem ainda um texto que eu vou comentar, mas antes vamos lá. Primeiro, qual é a semelhança deste homem aí, chamado, conhecido, né, como Putin? Qual a semelhança dele com o anticristo bíblico? Eu vou apontar duas, ok? A primeira delas, ele está bem ao norte de Israel e a Bíblia diz, sim, na profecia, que o mal virá do norte. Então, essa é uma semelhança. A segunda é que o anticristo, ele vai conquistar três países, ok? E esses três vai virar um só, ou seja, ele tem um e aí ele conquista três e aqueles três passam a ser dele, ou seja, lembra dos chifres da besta que Daniel viu? Pois é, o chifre pequeno ele vai e arranca os três primeiros. Mas a semelhança para por aí. E só nesse texto a gente já pode discutir que o anticristo ele é um chifre pequeno. Ele não tem assim expressão, ninguém olha para ele, de repente ele vem, arranca os três primeiros e depois de pequeno se torna robusto, grande. Aí ele se destaca. Então, só por aí a gente entende que esse homem não é o anticristo, o homem do pecado, mas sim, ele pode ter o tal do espírito do anticristo, como já aconteceu na história várias vezes. Aí vamos voltar lá no começo. Então, assim, tem algum propósito desse país na Bíblia? Bom, a palavra de Deus ela cita sobre o Gog e Magog, né? Na verdade, seria um rei. O rei ele é chamado de Gog e ele está na terra de Magog. Bom, há algumas visões diferentes. E talvez esse seja o problema de algumas pessoas que elas declaram assim: ah, cada um fala uma coisa. Pois é, de repente, esse mesmo vídeo que eu estou conversando com você, pode ter outro YouTube, pode ter outro teólogo que de repente fala: nós estamos diante do anticristo. Então, quem declara isso, ó, cada um fala uma coisa, é porque não tem de fato vontade de estudar, ouvir, reter o que é bom e ter o seu entendimento conforme a palavra. Então a gente precisa entender que, de repente, o que eu estou falando aqui, outros disseram ao contrário. Só que eu sou fiel àquilo que eu entendi da palavra. Eu citei aqui um motivo que já cancela desse homem ser um anticristo, dentre muitos. E o maior de todos é que, assim, o anticristo que virá no período, né, antes do milênio, antes da vinda do Messias, bom, este daí, ele tem a região dele. E sim, ao norte de Israel, inclusive, vai envolver. Mas ali é uma outra terra que se chama Turquia.
Acima da Turquia, sim, nós temos aonde está o Putin. É verdade, você pode pegar o mapa e comparar isso que eu estou falando. Mas a questão é o tempo, é o momento. Gog e Magog é citado 2 vezes na Bíblia e dá-nos a entender, Ezequiel, ele revela que sim, parece que esse Gog é o anticristo. Ele vem nesse período antes do milênio. Já em Apocalipse fica claro que é depois do milênio e assim, o líder, o chefe, será o próprio Satanás. Então, na primeira nós temos anticristo e na outra Satanás. Há 2 linhas teológicas, há 2 pensamentos que acham que Gog e Magog vai ser uma vez só, e há outro pensamento que é o que eu concordo até o momento, ainda não bati o martelo por completo, mas de que será em 2 etapas, em 2 vezes. Como é a vinda do Messias, ele já veio uma vez, virá de novo. Como são várias profecias em relação a cidades importantes que elas se cumpriram uma vez e se cumprirão de novo. Eu creio nisso. Então, assim, o que a gente tem sobre esse país, e até mesmo o líder desse país, é que em Apocalipse ele vai se manifestar após o milênio. Será ali o preparo para o juízo final, onde aqueles que serão condenados serão lançados vivos no lago de fogo. Então, essas são as informações que nós temos da palavra de Deus com relação a esse país. Se você pegar a história, eles já conquistaram, já fizeram isso desde muito tempo, desde muitos anos. Sim, há uma ideia de que eles cresceram mais no século passado, né, o século XX, mas não. Na história deles, sempre conquistaram, sempre tomaram terras, tomaram posse. Então, essa que está acontecendo agora, em específico, o que tem a ver com a Bíblia? Apenas o que Jesus falou em Mateus 24, Marcos 13 e também Lucas 21, né, que teria G e rumores. Então, primeiro nós tivemos o rumor e agora sim o ato acontecendo. No entanto, a gente fica triste porque aquele país que está sendo atacado, eles, há pouco tempo atrás, eles pegaram vários políticos, juízes, pessoas que eles entenderam que estavam sendo corruptos e tiraram do poder, jogando literalmente essas pessoas na lata do lixo. Então a gente olha e fala, puxa, que país, né? Que bom se o Brasil fosse assim também. E a gente saber que eles têm que se proteger, né, desses ataques aí. Eles estão ali nos metrôs, né, nos túneis, para tentar sobreviver. Então isso é muito triste para nós. E o que a gente tem que fazer é orar, interceder por eles. É o que nós podemos fazer. A situação não está fácil e 2022, eu falei isso aqui algumas vezes, né? E até mesmo para os membros, mas em live aberta lá no canal Autoajuda Bíblica, né? O link está aqui na descrição. Mas assim, é difícil, então a gente tem que orar, a gente tem que interceder, pedir a misericórdia do Senhor. A nossa torcida é que se resolva o mais rápido possível, de forma amigável, né? Que a nação não deixe de ser nação e seja anexada a outra, é o que nós gostaríamos. Não sei se é isso que vai acontecer. Algumas coisas Deus mostra para a gente, mas até aquilo que Ele mostra é para nós orarmos e intercedermos. Muitas vezes pela intercessão e principalmente pelo arrependimento do povo, Deus ele pode mudar a sua sentença. Isso está na palavra. Bom, tá certo, gente. Eu vou parar por aqui porque é um assunto difícil. A gente pode tentar conversar mais um pouco
nas lives lá no Autoajuda Bíblica. Se você puder, se inscreva lá, se inscreva também neste canal e que Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.